Bombeiro Mirim! Olá, começa a partir de agora mais uma programação Ensinando o Caminho. A programação Ensinando o Caminho tem como intuito principal levar até você, até a sua casa, a sua família, os ensinamentos da palavra e da vontade de Deus. Portanto, hoje nós iremos compartilhar mais uma vez uma porção da palavra de Deus. E é claro, né? Nós também transmitimos para você as atividades do Bombeiro Mirim de Arapongas, que está no período de férias, mas dentro em breve estaremos de volta com as atividades de nossas crianças. E a partir de agora nós iremos então fazer a leitura da palavra de Deus, amém? Hoje nós iremos acompanhar um texto que está no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo de número 36. A Bíblia diz que havia em Jope uma discípula por nome de Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores em vir a ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorca fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Amém? Amados, esta é uma palavra inspiradora que nos leva a refletirmos não apenas a respeito da vida de Tábita, mas principalmente a respeito da nossa vida. Essa palavra nos faz refletirmos a respeito de como somos conhecidos. Como eu e você somos conhecidos pelas outras pessoas. Aqui, o texto bíblico nos fala a respeito de uma mulher chamada Tábita, que era uma discípula. A Bíblia cita apenas uma única vez, essa vez, a palavra discipular. Uma mulher que era seguidora de Jesus. Essa mulher, ela se chamava Tábita. Ela era uma discípula, uma aluna, uma aprendiz, uma seguidora dos ensinamentos de Deus. Ela seguia a Cristo Jesus. Ela era uma mulher de fé e ela era conhecida pelas suas boas obras. A Bíblia diz: ela era notável pelas suas boas obras e as esmolas que fazia. Como nós estamos sendo notados pelos outros? Pelo muito que falamos, pelas coisas que estamos fazendo, que muitas vezes tem de alguma forma prejudicado as outras pessoas, pelo nosso comportamento, que às vezes é muito chamativo, pela maneira com que nos vestimos, pela forma com que tratamos as pessoas, pelo nosso estresse, pelo nosso nervosismo, enfim. Se nós pararmos para refletir e analisarmos como nós estamos sendo vistos pelas outras pessoas, isso talvez nos trará alguns ensinamentos de que precisamos melhorar em muitas áreas. Esta mulher chamada Tábita, ela era conhecida, a Bíblia diz claramente, pelas suas boas obras. As pessoas viam esta mulher
pelaquilo de bom que ela tinha feito, pelas coisas boas que ela fazia. Tabita era uma mulher que se dedicava para as outras pessoas. E isso é verdadeiramente ser um discípulo de Cristo. Ser um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, é ser um imitador de Cristo. E Tabita era uma mulher que fazia exatamente aquilo que ela sentia que Jesus faria em seu lugar. Ela fazia roupas, ela doava as roupas, ela abençoava as pessoas de forma financeira, talvez com alimentos, enfim, a Bíblia diz que ela era uma mulher generosa. Ela era conhecida pelas suas boas obras e pelas esmolas que ela dava. Era assim que ela era conhecida. Hoje, eu não sei como eu sou conhecida, eu não sei como você é conhecida. Mas nós sabemos que conhecemos muitas pessoas que às vezes nós simplesmente a conhecemos porque sabemos de coisas ruins que elas têm feito. Ah, aquela pessoa fala demais, aquela pessoa engana, aquela pessoa rouba. Principalmente as coisas ruins, elas são sempre muito notadas. Mas nós precisamos fazer com que as coisas boas superem toda e qualquer mancha. Nós precisamos ser conhecidos pelas coisas boas que fazemos porque nós declaramos que somos cristãos. E se somos cristãos, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Porque é muito fácil falar que é cristão. É muito fácil dizer que é filho de Deus. Quero ver praticar as boas obras que Deus quer que pratiquemos. Fazer aquilo que Jesus fez e continua fazendo. Amar as pessoas, respeitar as pessoas, ajudar as pessoas, sem pensar no que nós teremos de volta, sem pensar como nós seremos recompensados por isso. Fazer e fazer com alegria. E amados, a Bíblia diz no versículo de número 37 que Tabita, esta mulher tão generosa, tão abençoadora, com um coração tão voltado para a obra de Deus, uma discípula, uma seguidora de Cristo, ela adoeceu, ela ficou doente. Às vezes nós pensamos que por sermos cristãos, Jesus tem a obrigação de nos dar saúde, nos dar prosperidade financeira, nos dar amigos bons, nos dar uma casa boa, nos dar um carro bom, enfim. Às vezes nós achamos que ser cristão é isso, é uma troca com Deus, é dizer que crê em Cristo, fazer aquilo que achamos ser certo e ter de volta uma retribuição de Deus. Nós sabemos sim que Deus tem operado milagres maravilhosos nas nossas vidas, tem nos dado livramentos, aqueles que vemos e também aqueles que principalmente não temos visto, e ainda assim o Senhor continua nos guardando, zelando pela nossa vida, cuidando de nós. Mas a Bíblia diz que esta mulher chamada Tabita, mesmo tendo todas essas qualidades de discípula do Senhor, ela adoeceu e ela veio a morrer. A Bíblia diz que a sua enfermidade a levou à morte. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos vivendo algumas lutas e algumas dificuldades na nossa vida. Mas nós vamos entender que muitas vezes, assim como aconteceu com Tabita, a nossa dificuldade servirá para glorificar o nome do Senhor e fazer com que outras pessoas creiam nesse Deus vivo. Amados, as pessoas ficaram tão desesperadas com a morte desta mulher que elas foram em busca, elas foram ao encontro de Pedro e pediram que Pedro viesse para ver o que havia acontecido com ela. E aí então nós sabemos que Pedro veio, se aproximou desta mulher, ele orou, ele clamou a Deus e ela ressuscitou. Amados, esta mulher, ela costurou a sua boa reputação. Essa mulher, ela formou a sua boa reputação. Essa mulher chamada Tabita, ela foi uma mulher que ela construiu a sua boa reputação. Às vezes nós ficamos esperando que as pessoas reconheçam a nossa vida, a nossa história, a nossa obra, sendo que nós precisamos entender que isso precisa ser construído por nós. E isso leva tempo. Tabita construiu, ela costurou
a sua história. Ela abençoou muitas pessoas. E quando ela adoeceu e veio morrer, a Bíblia diz que muitas pessoas estavam lá. E algumas delas foram ao encontro de Pedro. Pedro então se aproximou. E Pedro orou, clamou a Deus. E Deus fez com que Tábita voltasse à vida. O que eu quero dizer para você é que quando Deus te chama, assim como Ele chamou a Tábita para um ministério, para uma obra, para um trabalho, e você obedece, porque muitas vezes Deus tem nos chamado, mas nós não estamos obedecendo a Deus. Quando Deus chama e nós obedecemos, Deus capacita, Deus sustenta. E se for necessário, assim como Deus fez com Tábita, Ele ressuscita. Se for necessário, se você talvez estiver com a sua vida espiritual morta, abandonada, esquecida, Deus te chama. Ouça e obedeça e saiba que Deus vai sustentar aquilo pelo qual Ele te chamou. Deus vai prover todas as coisas. Deus vai te capacitar e Deus vai ressuscitar os seus sonhos, o desejo do seu coração. E os planos de Deus irão se renovar na sua vida, assim como aconteceu com Tábita. A Bíblia diz que ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, ela sentou-se. Ela voltou à vida. E ele então, a Bíblia diz no versículo de número 41, dando-lhe a mão, levantou-a e chamou os santos, especialmente as viúvas, que eram as pessoas que Tábita ajudava, que Tábita cuidava, e apresentou ela viva para todas as pessoas. Amados, Deus mostrou para todas aquelas mulheres, para todas aquelas viúvas e para todos aqueles homens e para todo aquele povo que estava naquele lugar, que Deus é o Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que sustenta e é o Deus que ressuscita. Foi necessário que Tábita passasse por isso, vivesse este momento na vida dela, para que as outras pessoas pudessem ser alcançadas pelo poder de Deus. É claro que não sabemos quantos anos depois Tábita viveu e chegou o dia dela partir, assim como todos nós partiremos. Ela irá e foi para a glória, juntamente com Deus. Mas neste momento, o propósito de Deus na vida dela era restaurar a sua vida, para abençoar também outras pessoas. Então não pense que é o fim. Não pense que não tem mais jeito. Saiba que mesmo em meio à sua dificuldade, à sua luta, aos seus problemas, Deus pode. E se você deixar, Ele vai te usar. Porque o teu milagre, a tua bênção, vai transformar a vida de outras pessoas. Talvez você precise de uma cura na área física. Deus, busque a Deus, ore a Deus, faça como Pedro. Ore, busque a Deus. E se for da vontade, do propósito de Deus, Ele vai te curar. Deus pode te curar. Ele quer te curar. Creia que Deus tem poder para te curar. E a sua cura, sua restauração servirá para alcançar outras vidas. Se o seu problema é um problema na área financeira, saiba que Deus é o dono do ouro e da prata e que Ele pode mudar toda a circunstância da sua vida, mesmo sabendo que você chegou a este ponto pelas suas próprias mãos, pela sua falta de compromisso, pela sua desobediência, muitas vezes em querendo ter aquilo que você não podia. Ou se você está com um problema financeiro em algo que realmente era inevitável, Deus conhece a sua história e não importa qual seja ela, Ele tem um milagre e uma bênção para você. Talvez o seu problema seja na área emocional. Amados, Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Ele sabe quem verdadeiramente nós somos. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe aquilo que nós iremos precisar antes mesmo de nós sabermos. Deus quer derramar uma bênção especial sobre o seu sentimento, sobre a sua emoção. Deus quer aquietar a sua alma, mas para isso você precisa buscar, orar e você irá alcançar. Talvez o seu problema seja na área espiritual.
Talvez você precise de um renovo. Talvez você precise realmente ser ressuscitado pelo Senhor na área espiritual. Talvez você encontre-se desanimado, sentindo-se fracassado, incapacitado. Como nós falamos, Deus é o Deus que te chama. Deus é o Deus que te capacita, que te sustenta e que vai ressuscitar tudo aquilo que está morto no seu coração. Não importa qual seja a área, talvez a área de dificuldade na sua vida não seja nenhuma dessas. Deus sabe qual é. E Ele está comigo e com você neste momento. Daqui a alguns instantes a nossa programação vai se encerrar, mas Deus continua trabalhando no seu coração através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito ele continua ministrando em nós e tudo aquilo que aqui não foi dito, Deus falará com você. Abra o seu coração, dê tempo para Deus agir. Pare, ore, mas ouça também o que Deus tem para falar para você. Amados, que eu e você possamos ser conhecidos pelas nossas boas obras. Como nós somos conhecidos, vamos refletir sobre isso. E não importa qual seja a nossa área de dificuldade, vamos crer e entender que Deus vai mudar a nossa história. Deus vai transformar aquilo que aparentemente não tem mais jeito em algo novo. E Deus vai fazer com que outras pessoas entendam a grandiosidade do poder de Deus na minha e na sua vida. Então saiba que nós somos um testemunho vivo de Deus em tudo e em todas as coisas. Vamos glorificar a Deus, mesmo em meio às nossas dificuldades. Nós temos muitas coisas boas para agradecer e para testemunhar. E vamos também acompanhar e compartilhar o que Deus tem feito na vida das outras pessoas, para nós entendermos a força deste Deus que servimos, amém? Que você fique com essa presença preciosa do Espírito Santo na sua vida, que Deus continue ministrando ao seu coração e que possamos sempre dar bons exemplos e sermos pessoas boas nesta terra e que possamos ser conhecidos pelas nossas boas obras, porque somos todos cristãos, imitadores de Cristo, amém? Fiquem todos na paz e na próxima semana estaremos de volta. Caso você queira rever esta programação ou acompanhar outras, você pode entrar nos nossos endereços eletrônicos Aravídeos e Bombeiro Mirim. Tchau, tchau. Até a próxima semana.